projeto de artes visuais e performances. Estudei na UDESC, fiz artes plásticas na UDESC, depois fiz mestrado em Barcelona em História da Arte. E agora, quando eu ganho edital, a gente realiza o Projeto Casa. Eu entrei na faculdade de graduação em artes plásticas na UDESC. Aí comecei a pensar em arte como profissão, como conseguir seguir vivendo e sobrevivendo de arte a partir daí, né? Mas o interesse ele já é anterior. Quando eu entrei na faculdade, eu já realizava pinturas, já fazia cópias de reprodução de outros artistas, e tinha, enfim, foi por aí. Eu tinha uns 15 anos que eu comecei a pintar lugares diferentes, pintar geladeira, pintar máquina de lavar, pintar murais, fazer alguns muros, pintei restaurante. Dentro da faculdade, a gente teve um grupo de artes, que era o grupo Vaca Amarela, que eram os estudantes de artes mesmo, a gente se juntou. E na faculdade eu vi muito importante isso, dos amigos, de conhecer o trabalho do outro e de ter essas trocas. E com o grupo a gente teve bastante força também, porque o período é um período difícil, assim, quando você está engatando no sistema das artes, entendendo como é que funciona viver de arte. Eu sou muito ligada às artes visuais, à pintura e ao vídeo, e à dança também. Mas eu tento integrar, no Projeto Casa, por exemplo, eu integro também a música, o teatro, música, teatro, dança e artes visuais, com vídeo e também pintura. Então, tenho interesse em todas, eu particularmente vou mais para o lado de pintura e vídeo e de dança, mas, por exemplo, quando eu trabalho com outras performances, que eu convido artistas, eu convido de outras áreas também. A gente, quando conseguiu a casa, a performance do Robinho, eu sabia que eu queria uma performance dele, mas eu não tinha definido ainda quem ele seria. E as outras 4 foram da casa anterior. Quando eu vi o jardim aqui, eu tive a ideia da performance dele, que é uma espécie de pássaro que mistura uma referência a Loy Fuller, que é uma bailarina do início do século XX, que foi minha pesquisa de mestrado. Referências, elas se abrem, né? A minha foi isso, assim, a partir do animal que surge, assim, sai do jardim, uma espécie de inseto gigante, com referência no movimento da Loy Fuller, que ela tinha uma questão de passagem, de quando algo aparece e você não percebe. Então, é uma figura que escapa. Por isso que ele não tem hora. Eu não posso dizer que hora que ele vai sair, porque nem eu sei. Eu tenho muita referência da história da arte. Minha trajetória começou com cópia de pinturas da história da arte, assim, de muitos artistas. Aqui, se vocês forem prestar atenção, vocês vão achar coisas por aí nesse sentido, de cópia e apropriação, que é a minha pesquisa de doutorado em artes visuais agora. Então, assim, posso dizer que não tem um artista específico. Claro que tem umas inspirações, né? Por exemplo, a questão dos videoobjetos, na época que eu realizei, eu pesquisei muito Nam June Paik. Mas, assim, teve outras referências também. E a história da arte está marcada em todo o meu processo. Eu sou um pouco diferente, assim, no sentido de que eu não sou artista de ateliê. Eu não fico criando, não tenho um espaço de ateliê que eu fico criando e fazendo, né, tendo esse processo mais manual. Eu sou mais das ideias, do conceito. Eu tenho o meu espaço, mas é quase um espaço mental, assim, dentro da minha casa. E quando eu tenho um projeto, por exemplo, tem algumas coisas que eu faço e tem outras que eu terceirizo. Então, os videoobjetos. As pinturas, por exemplo, a geladeira, eu fiz. Mas eu fiz, não criei. É uma cópia da Djanira. Depois a gente vai lá ver. Não sei se vocês chegaram a reparar. Mas os videoobjetos, eu tenho sempre alguém que trabalha comigo. Na versão anterior
Na faculdade foi um namorado que eu tinha, na versão anterior foi um artista, que é o Roberto Freitas, e agora é um outro artista, que é o Jorge Filomeno. Eles me ajudam a construir. Então eu tenho a ideia do fogão, que o forno vai no vídeo, o vídeo vai no forno. Só que eu não sei como fazer isso, então eu chamo alguém especializado para fazer. A performance, eu tenho a ideia de música com os copos, mas eu não sou música, eu não vou fazer, então eu chamo o Diogo para fazer para mim. E nisso eu vou criando e acaba sendo um processo de colaboração, porque eu dou também liberdade para os artistas que eu chamo para trabalhar comigo de criarem, ou de virem com as resoluções deles, ou com as ideias. As performances são improvisação. Então eles criam, acaba criando uma difusão de autoria. A diferença do artista de ateliê, quer dizer, não que não possa ter o processo de ateliê, tem a parte do artista de ateliê, mas tem a parte do processo, é uma ideia que abarca muita gente, abarca um longo processo, ela tem bastante, uma casa, tem que alugar, uma equipe grande, então eu preciso ter um projeto. Né? Aí a Lu vai lá, se associa à produção, né? Aqui no caso, neste caso fui eu, no outro caso foi o Chris Scheiner. Oi! Um beijo! Um beijo também. Eu também sou formada em artes visuais, então acho que fica fácil de entender um pouco assim, o que a Lucila está pensando. Assim. Mas aí tem a fase da materialização. Então vamos escrever o projeto. Vamos lá escrever. Tem um edital, abriu um edital estadual de estímulo à cultura. Então, opa, abriu, vamos mandar. Ela já tinha ganho esse mesmo prêmio e ganhou novamente agora a Elizabeth Anne. Vamos mandar, então escrevemos. O que a gente quer? Vamos fazer aonde? Onde é que é um lugar legal em Santa Catarina? Joinville. Já fiz em Florianópolis, vamos fazer num lugar diferente. Joinville. Aí começa a escrita do projeto. Materializar essas ideias. Para esse, o que eu vou precisar? Vou precisar fazer a manutenção dos videoobjetos. Então eu vou chamar mais técnicos. Vou precisar de um técnico para casa. Vou precisar disso, daquilo, vai enumerando tudo que vai precisar para colocar essa ideia em prática. Isso eu acho muito legal e para vocês pensarem, porque assim, a gente quando está na faculdade, enfim, mesmo é legal os coletivos, colocar cada pessoa na sua função e ter equipe, sabe? O artista gráfico, ele faz a arte gráfica, o produtor faz a produção, o coordenador técnico faz a coordenação técnica. Então não é que tu como artista vai lá, eu tenho que criar tudo, não sei o que, e vou lá ainda me meter a fazer a parte de arte gráfica. É legal experimentar, né? É legal para ter. Eu também já fiz. Isso depende. Isso depende do coletivo. O nosso coletivo eram todos artistas e a criação era coletiva. Tinha pensado numa outra cidade no estado, né, em Santa Catarina. Tendo também em consideração que o prêmio era daqui e tal. E a gente começou a pensar todas as cidades e viu que Joinville culturalmente estava bem movimentada. Né? Tem integrava todas as Joinville, tem Bolshoi, tem o pessoal do teatro, né? A Jorge, tem o pessoal das visuais, o Franzói, tem as performances também. Enfim, tinha bastante gente que a gente sabia que estava movimentando a cena cultural da cidade. Então a gente pensou em Joinville por isso. E também porque é uma cidade que tem muitas casinhas, né? Tem a coisa dos alemães e tem muitas casas. Quando eu terminei a faculdade em 2001, eu escrevi um projetinho bem básico, que nem tinha edital, não tinha essa coisa de projeto. E o negócio de lei do Anem, que eu pensei, mas eu escrevi um bem básico, com ilustrações e fiquei com isso na gaveta, porque no fim não foi para lugar nenhum, eu fiquei com a ideia na cabeça, que é a ideia na faculdade, quando eu fiz a máquina de lavar, eu não queria expor no museu ou em galeria, eu quis expor numa lavanderia. E aí essa ideia de expor em lugares que não são institucionais era bem a minha, o que eu estava pensando e o que eu penso até hoje, assim, de criar espaços, né? Não está dependendo da instituição. E a casa ficou na gaveta durante muito tempo, eu fui estudar fora e quando saiu o edital Elizabeth Anne,
o Cristiano, que é meu amigo, falou, você não tem algum projeto pra gente inscrever? Aí eu pensei, não, tenho um, mas era 2009, já tinha passado 8 anos. Eu tenho um na gaveta, num artigo, pode ser. Aí a gente inscreveu, ele me ajudou a escrever, porque tem que ter a manha de escrever projeto. Eu não tenho, eu tenho um pouco agora que eu peguei, mas é legal porque quem tem a manha. Eu acredito que se não fosse ela, a gente não teria ganhado não, acho que não. Então, da outra vez foi o Cristiano e a gente ganhou. E aí a coisa se realizou um tempão depois, né? 8 anos depois. Assim, não desistam das ideias. Expectativa. Eu não gosto muito de ter expectativa, porque em geral quando a gente tem expectativa a gente se frustra, né? Eu prefiro deixar a coisa rolar. A minha expectativa... Tem umas metas. Tem umas metas. Tem metas. A minha meta é circular com o projeto. E aí, cada vez em uma cidade mais diferente que a outra. Porque o que eu senti nessa mudança de Floripa para Joinville, que já é no mesmo estado, no mesmo país, é que a casa já mudou bastante. E cada vez que eu mudar de cidade, o fato de eu ir para uma nova casa, eu vou entrar em contato com a cultura da cidade, ou se for em um país diferente, mais ainda. Eu vou ter que fazer uma pesquisa em relação a como as pessoas se organizam, aos móveis da casa, como tudo isso funciona. Porque uma coisa a gente tem em comum, todo mundo é organismo, todo mundo tem as mesmas necessidades e a casa é uma maneira de proteção que se dá em qualquer lugar do mundo. Só que isso varia, vai se diferenciando. Então, minha meta, digamos, não seria uma expectativa, seria uma meta, é circular mais com a casa, porque eu acho que ela vai só ganhar, não é um projeto que estagna, é um que vai se abrindo assim. Eu sou o Diogo Dearo, eu sou músico de formação, formado em piano e o ponto central do meu trabalho é a improvisação. Aqui na casa, minha contribuição é musical, né? Musical e sonora. Eu estou aqui na sala de estar, na sala de janta ou de sala de estar, com esses utensílios e tentando tirar sons deles, sons musicais ou não, né? Compondo estruturas musicais ou coisas mais soltas, mais desestruturadas, né? E é claro que eu também não estou restrito aqui na sala, né? Tudo que tiver de possibilidades sonoras da casa eu posso estar explorando também, né? Meu nome é Diana Shiraudengue. Eu tenho formação em dança e sou professora de dança contemporânea em Florianópolis. E no projeto Casa eu fiz parte da primeira edição, né, do projeto que são 2010, com a Lucila, que eu conheço a Lucila há muitos anos. Ela me convidou para participar como performer e a proposta era ocupar o quarto. Eu sou a Bia Vilela, eu sou formada em dança e pedagogia da dança, me formei aqui no Brasil e na Alemanha. E eu estou fazendo parte do Projeto Casa, eu sou a cozinheira, eu cozinho todo dia um banquete, mais ou menos, para várias pessoas. E quando rola da coisa se desenvolver, daí eu faço uma coreografia durante a dança, ou eu encontro outras pessoas e danço, ou eu crio espaços e cenas por causa da comida. Assim, então eu tento desenvolver um improviso a partir da comida que eu estou cozinhando. Meu nome é Bárbara Biscaro e minha formação acadêmica, eu sou graduada em Artes Cênicas pela UDESC e faço um doutorado, estou terminando um doutorado em teatro. Então, eu aqui na casa, eu fico na lavanderia. Inicialmente, quando a gente imaginou tudo, veio de uma proposta pronta da Lucila e da Letícia Cardoso, contratista,
que era uma mulher que passava papéis na lavanderia, né? Então tinha essa história do ferro, dos papéis brancos, desses papéis que depois eu uso até hoje, e essa mulher que passa roupa. Então isso foi o mote inicial da performance. E passa cantando, cantarolando, enfim. E daí, quando a gente fez o primeiro processo da casa, que foi em 2010, teve todo um repertório de ações que eu incorporei, né? Porque daí a gente fica aqui essas 4 horas e acumula ações. Então, uma das coisas foi, para mim, a transformação do ambiente, né? Então, primeiro tem aquele espaço do passar, que eu transformo, e eu gosto de trabalhar com isso, de que a pessoa entra ali, tá uma bagunça, e daqui a pouco ela dá uma volta e tá tudo limpo, e daí estão todos os papéis lá dentro, daqui a pouco quando a pessoa volta estão todos os papéis aqui fora no jardim. Então, trabalhar com a transformação do espaço através dos objetos propostos, que é o papel, e esse ano que tem a coisa dos ferros, né? Então tem os objetos dos ferros, que daí eu estou aprendendo a usar, porque como é performance a gente não ensaia, a gente vive o processo aqui dentro, né? E esse ano, essa casa especificamente, o bacana é que como ela tem esses jardins, e uma das coisas que eu testo é criar essas imagens, né, dessa figura escondida, né, que você às vezes não vira uma esquina da casa e tem alguém deitado, descobre essa mulher em algum lugar inusitado da casa, ou mesmo dentro da lavanderia, ou enrolada do lado da máquina de lavar roupa. Então, trabalho com imagens estáticas dessa transformação do ambiente e esse corpo que se coloca nesses lugares que eu preparo. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista com a artista Lucila e os demais participantes do projeto Casa, e um pouco sobre o que está sendo o projeto idealizado aqui em Joinville. E nós esperamos que vocês tenham gostado e que venham visitar outras casas que vão percorrer o estado inteiro. Até a próxima!